Abuelo, olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham semanalmente ou sempre que possível os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Baba Inessiriel Modelez Arcel, sacerdote do templo Milafaka e Diofil Titanion, Otural de Templo, templo esse que existe desde setembro de 2012. Tive a grata oportunidade de celebrar no último final de semana os 24 anos da minha iniciação no culto de Ifá, com a presença do meu sacerdote, com a presença da minha família espiritual. Também celebrei os 9 anos de existência do nosso templo, que foi fundado em setembro de 2012 e, portanto, completou agora, em setembro de 2021, 9 anos. No ano que vem estaremos celebrando os 10 anos de existência da nossa instituição e, antes de tudo, agradeço a todos que, tanto no mundo virtual como no mundo real, acreditam, prestigiam, respeitam, reconhecem e valorizam o nosso trabalho. Os meus mais sinceros agradecimentos. Se hoje nós temos a história que temos, eu devo não só apenas àqueles que vieram antes de mim, os meus ancestrais, os meus antepassados, como a cada um de vocês que deixam as suas curtidas, compartilham os nossos vídeos, que vêm pessoalmente se consultar conosco. Enfim, eu agradeço a todos. Lembrando que aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente devem agendar no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do nosso templo. Eu vou falar o número daqui a pouquinho de forma pausada para que vocês possam tomar nota, tá bom? A gente está com a agenda apertada, por isso, se você tem vontade de conhecer o nosso trabalho pessoalmente, ou se você já conhece e quer retornar, entre em contato no WhatsApp no número 11 9 50 73 9466, 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, vocês se informam de tudo o que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Nós não tivemos vídeos durante alguns dias, porque eu estava recolhido para os meus rituais anuais, mas agora estou retomando aqui as gravações e é um prazer poder interagir com vocês. O tema de hoje é um tema que muito provavelmente eu já abordei em alguns vídeos, talvez não de forma tão direta, mas nesse eu venho aqui tentar esclarecer, porque realmente a quantidade de pessoas que têm dúvidas sobre isso é muito grande. No Brasil existem diversos oráculos e, portanto, muitos oraculistas, pessoas que trabalham com runas, com tarô, baralho cigano, enfim, todos os tipos de oráculos. Eu não sou um grande conhecedor dos oráculos que aqui eu citei. Os oráculos que eu tive a oportunidade de me aprofundar são os oráculos pertinentes à religião tradicional Urubá, conhecido como Obi, Orobô, Erin de Ogum, que é o jogo tradicional de 16 búzios, o próprio Iquim Apalaifá. E o que eu posso dizer? Principalmente quando uma pessoa vai à consulta ao jogo de búzios, ao Iquim ou ao Apalaifá, como também no Obi e no Orobô, é importante a pessoa, o consulente, entender que esses oráculos, eles não são oráculos apenas de perguntas e respostas. Também não são oráculos adivinhatórios, eles são divinatórios. Eles ligam o indivíduo com a sua divindade interna e com a sua divindade com o seu eu superior, com a sua força superior. E esses oráculos trazem recomendações e orientações espirituais e comportamentais para que a pessoa possa encontrar soluções para os problemas que lhe afligem no momento da consulta. A finalidade desses oráculos não é resolver todos os seus problemas ou criar uma barreira super protetora que impeça você de ter outros problemas, tá bom? Número 1. Número 2. Essas orientações, elas não apenas têm o cunho de aconselhamento, como também vêm recomendações ritualísticas que devem ser realizadas preferencialmente pela pessoa que consultou o oráculo e que tem um conhecimento profundo de como realizar aqueles atos, que é o que nós chamamos de ebó. Por isso que é importante dizer aqui no vídeo de hoje, toda vez que você vai consultar o oráculo,
dentro da religião tradicional iorubá, é importante você que está me assistindo compreender que aquele oráculo ele vai trazer recomendações, aconselhamentos que vão te ajudar. Assim como eles irão recomendar rituais que têm a finalidade de neutralizar determinadas negatividades e atrair coisas positivas para a sua vida. O porquê que eu digo isso? Porque infelizmente ainda é muito comum a quantidade de pessoas que vão buscar o oráculo do jogo de búzios, do Iquim, do Apeleifá, o próprio Ubi, o próprio Urubô, fazendo uma comparação um pouco equivocada desses oráculos com outros oráculos existentes que pertencem a outras tradições, a outras práticas religiosas ou espiritualistas, que muitas vezes esses oráculos não têm o que nós chamamos de sacrifício, ofertas, né? Particularmente, eu não sou um grande conhecedor aqui do tarô, mas conheço pessoas que conhecem esse oráculo com profundidade e, pelo que me consta, quando uma pessoa vai a consultar um tarô, por exemplo, ele não traz rituais como orientação, ele traz aconselhamentos. Agora, o que tem ocorrido? Muitas pessoas buscando os oráculos do culto de orixá, que não tem uma mera finalidade apenas de aconselhamento, mas também de alinhamento da pessoa com a sua espiritualidade, e isso se consegue através dos rituais. Muitos têm ido atrás dos oráculos tradicionais do culto de orixá, acreditando que basta ouvir os aconselhamentos e não realizar os rituais, que aquilo irá trazer benefícios ao indivíduo. É importante entender que não, tá? É muito importante que os adeptos ou que os simpatizantes das religiões de matriz africana tenham a compreensão de que esses oráculos, eles abrem portais, esses portais precisam ser fechados e é responsabilidade nossa, dos sacerdotes, esclarecer a todos a respeito disso. Obviamente que o sacerdote, seja ele sacerdote, sacerdotisa, não importa, não pode obrigar o indivíduo a realizar o ritual, mas é nosso dever explicar às pessoas. Se você está indo buscar o aconselhamento do orixá no jogo de 16 búzios, ou o aconselhamento de Orumilá através do Ifá, que é o Iquim ou Apelé, é fundamental você ter o conhecimento e o entendimento de que esses oráculos irão lhe recomendar rituais que devem ser feitos posterior à consulta, num período aí de 21, 28, 30, no máximo 40 dias, para que isso possa lhe fortalecer espiritualmente, para que você tenha condições de se neutralizar de negatividades. Não é interessante consultar o oráculo por mera curiosidade ou especulação. Por exemplo, muitas pessoas vão buscar o oráculo querendo, por exemplo, ter previsões para o futuro distante, ou querendo apenas especular sobre a vida de outras pessoas. E esses oráculos, eles não possuem essa finalidade. Eles têm a finalidade de lhe orientar a viver de uma forma mais harmoniosa, equilibrada com você mesmo, no momento que você está vivendo, que é o que eu chamo de ciclo. Tanto que eu oriento a todos os meus consulentes, como os filhos do meu templo, a consultem o oráculo sempre que quiserem e puderem. Como é algo que demanda tempo e dinheiro, o ideal é, no mínimo, a cada 3, 4, 5 ou 6 meses. Porque é o ciclo, né? Ou seja, aquela consulta ela vai abranger um ciclo, um período, onde ela vai trazer recomendações para você para aquele período. E quando aquele período extinguir, é interessante que você volte a consultar o oráculo para se preparar para aquele novo ciclo. Por isso que, por exemplo, nós da religião tradicional iorubá, como eu, por exemplo, acabei de celebrar o meu Odum Ifá, a celebração do aniversário da minha iniciação no Ifá, que é algo, por exemplo, que muitos iniciados no Brasil não celebram, ou celebram de forma incompleta, celebram ali apenas um primeiro dia e não fazem os rituais complementares, como a consulta, que é fundamental, que é a consulta que vai trazer as orientações para o seu novo ano, como também a realização do ebó complementar à sua festividade,
que é o que vai te ajudar a se preparar espiritualmente para aquele novo ciclo. Justamente por isso, é um novo ciclo, é um novo período, porque quando eu fui iniciado, e traz obviamente revelações para a minha vida, mas a minha vida ela vai mudando de acordo com as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas. Então eu preciso naquele novo período ouvir novos conselhos que vão complementar aquele que foi me dado no momento da minha iniciação. Um exemplo, a criança quando nasce no terceiro dia de vida na cultura iorubá, ela passa por uma consulta chamada Essentaye ou Akosediaye. Nessa consulta é feito revelações para a vida daquela criança. Mas quando ela se tornar adulta, ela vai precisar consultar o oráculo outras vezes. Por quê? Porque aquilo que foi orientado a ela quando ela era um bebê, a gente já vai estar em uma outra realidade. Ela já vai estar em um outro ciclo, ou seja, aquilo vai trazer uma base, mas as complementações virão de acordo com as escolhas, com as decisões, com os caminhos e com os rumos que aquela pessoa determinar para a sua existência. Por isso que nós acreditamos que os ciclos precisam ser observados. E o que eu percebo ainda em muitos brasileiros, com todo respeito digo isso, é um descomprometimento para com essa questão. As pessoas vão muito focadas à consulta oracular, preocupadas com coisas pequenas, e aquilo que de fato deveria ser importante, as pessoas não se preocupam. Por isso, não se preocupem em especular sobre a vida de terceiros. Se preocupem com o momento que vocês estão vivendo e como vocês devem se preparar para o novo ciclo. Acatem os conselhos do oráculo, tanto nas questões comportamentais, como também as questões espirituais. Porque quando você vai consultar um oráculo e ele faz revelações, tudo aquilo que ele mostrou de negativo precisa ser apaziguado e neutralizado. Essa é a função do ebó, que é o ritual. Assim como aquilo de positivo que ele revela, para que de fato se manifeste na sua vida, precisa do impulsionamento, que é o seu sacrifício, é a realização do ritual do ebó. Por isso é importante as pessoas entenderem que não adianta apenas consultar por uma mera curiosidade, ou no Brasil as pessoas têm essa curiosidade enorme em relação à questão de qual é o meu orixá de cabeça, e vão muitas vezes para uma consulta apenas com essa finalidade, algo que eu entendo e respeito, mas que acredito que é algo que as pessoas precisam entender, que não é tão simples de ser descoberto. Existem pessoas que em uma consulta você consegue descobrir, existem outras que não é tão simples, a pessoa muitas vezes precisa passar por alguns rituais, outras precisam passar por uma iniciação no culto de Ifá para terem o orixá do seu Eledá revelados. Então isso tudo a gente precisa entender que é algo muito sério e muito profundo, e que a função da consulta principalmente é lhe orientar para o momento que você está vivendo e te preparar para o ciclo que está chegando na sua vida, tá bom? Queridos, eu por mim ficaria aqui horas falando com vocês, mas em respeito aos nossos seguidores, para não tomar muito tempo de vocês, eu prefiro deixar esse vídeo aqui de uma forma bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Quero agradecer a cada um de vocês as manifestações de carinho que eu recebi durante esse período da celebração do meu ritual anual, muitas pessoas comentando as postagens, os nossos canais, muitas pessoas desejando coisas boas para mim e para minha família nesse novo ciclo. Realmente para mim foi um momento muito especial, e o que eu desejo é que tudo de bom que vocês desejaram para mim, que volte milhões e milhões e milhões de vezes para cada um de vocês. Continuem nos prestigiando, continuem nos assistindo. Tão logo que possível, nos veremos novamente. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Iro. Tchau, tchau.